Seu Francisco, tá, é um cara que há muitos anos atrás, quando era jovem, no interior de São Paulo, o pai dele faleceu e ele, entre os irmãos e tudo mais, acabou sobrando um sítio pequeno para ele, tá? Um sítio pequeno, uma propriedade rural pequena, que lá naquela época era muito mais um sustento, uma subsistência do que o que a gente tem como entendimento hoje de ter um sítio, ter uma fazenda, ter terras, né? Ser dono de imóveis rurais, que hoje vale grande negócio, mas naquela época, anos 60, 70, não era bem isso, tá? Então, valia o trabalho que você ia fazer em cima e dava muito trabalho, e aí você vivia, prosperava, se trabalhasse muito. Diferente das coisas como são hoje, né? Óbvio que prosperar, trabalhar, a coisa ainda continua desse jeito, mas tem uma conformação muito diferente porque o agronegócio daquela época não é mais o agronegócio que tem hoje. O que trouxe esses negócios até hoje não é o que vai levar esses negócios agro para os próximos 30 anos. Eu vou contar tudo aqui para você. Então, qual é a situação? O seu Francisco, no ano passado, faleceu, tá? E aí é o primeiro ponto muito importante dessa história. Tá? Tudo começa aí, especificamente por quê? Porque isso nunca foi planejado. Tá? Então, lá atrás, o seu Francisco projetou na mente dele, por mais que ele não teve um planejamento formal, por mais que ele não fez um documento explicando os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e, não foi um planejamento formal, mas ele planejou. Ele foi um cara que teve muita coragem para fazer o que fez, porque de um sítio que não valia grandes coisas, há muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, muito mais do que isso. A data dessa turma aí é dos anos 70, essa história, né? O seu Francisco, ele era de uma época que você trocava 1 hectare de terra em São Paulo por 30 ou mais hectares no norte do país, mais especificamente, no caso deles, no estado do Pará. Então, certamente você conhece várias pessoas que fizeram isso no passado, que trocaram terra em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, terras consolidadas, com valor, que para a época eram as terras de alto valor, hoje ainda são, esses lugares ainda são terra de alto valor, mas que trocaram essa terra por muitos hectares, era uma conta de 1 para 30, 1 para 10, 1 para 30, 1 para 50 em muitos casos. Então quem tinha uma propriedade pequena conseguia pegar uma propriedade muito maior, muito maior. Então essa turma, que tinha coragem de ir pro meio do mato que não tinha nada, o cara ia com a família, não tinha água, não tinha energia, não tinha estrada, não tinha nada, e o cara ia lá abrir fazenda no peito. É o que o seu Francisco fez. Então, ao longo da vida, seu Francisco foi trabalhando, abrindo área, criando gado, plantando milho, e depois de um tempo plantando soja, e foi fazendo ali, a boa parte da história foi na pecuária, e depois de um certo momento começou a ter a agricultura. Então, São Francisco é um cara que teve, durante a vida, vários tipos de cultura diferente. Ele não foi um cara que só fez a mesma coisa a vida inteira. Tudo que tinha para fazer dentro da fazenda, São Francisco já fez. E aí ele construiu esse grande patrimônio, porque ele foi comprando terra no Pará, e também foi comprando, com o dinheiro que ganhava, comprando terra em São Paulo. Então, chega no fim da vida, seu Francisco, com 2.000 hectares de terra em São Paulo e uns 6.000 hectares no Pará. Então, isso é muita área, é muita terra, muita coisa envolvida. Então, tem área que está arrendada para usina, tem área que está arrendada para quem planta soja, tem área que ele planta alguma coisa, tem área que tem pecuária, então bem diverso, e tem área de reflorestamento, de floresta, de plantar eucalipto, Então, ele tem um pouco, tinha, o caso é esse, de tudo um pouco, e a coisa aconteceu, beleza, só que ele nunca se preparou para o dia fatídico, que é
todos nós um dia iremos. Eu, você, todo mundo. Ninguém fica aqui, ninguém sobra para contar a história, né? E ninguém pensa nisso porque ninguém quer pensar. Porque fala, cara, eu vou estar agorando, né? Tô pensando no dia que eu não estiver mais aqui, que não estiver mais aqui, problema de quem ficar, né? Então, não sei se esse foi o pensamento do São Francisco, mas o São Francisco evitou esse assunto, nunca conversou esse assunto. E o São Francisco tem os seus filhos, né? Então, os filhos do São Francisco, tá? Receberam essas terras, né? Ao longo dos anos, eles foram trabalhando junto com o São Francisco, tá? Então, formaram suas famílias, cresceram e prosperaram, trabalhando junto com o pai. Só que quem mandava no negócio era o pai. E era um assunto velado, falar sobre transmissão de bens, pagar ITCMD, cartório, inventário, honorários advocatícios, né? Então é assunto velado, porque qualquer um desses assuntos você estava falando, você está pensando no dia que eu morrer? Eu nem morri ainda, vocês já estão querendo dividir os bens? Né? Quem nunca ouviu essa? Então, foi assim que aconteceu. De repente, chega, né, nos anos 2020 para frente, que deu um boom de terra, 20, 21, 22, terra pulou o preço. Então, um negócio que já valia muito dinheiro passou a valer muito mais e é o que está avaliado hoje em volta de 400 milhões de reais. Mas é aí que está o detalhe. 400 milhões de reais em patrimônio, não é caixa, não é faturamento, não é lucro. 400 milhões de dinheiro enterrado. Literalmente, em terra, está enterrado o dinheiro dele. Tem um pouco de liquidez do rebanho bovino, que é até significante, mas perto do total é quase nada. Tá? Então, rebanho bovino deles, aproximadamente 6 milhões de reais. E patrimônio que vale 400 milhões de reais. Então, para você ter uma noção da discrepância da coisa. O que acontece? O que aconteceu no caso deles? Né? Então, não tinha dinheiro para bancar as custas dessa transferência de patrimônio. E isso acontece todos os dias. A gente recebe esse tipo de contato aqui na Trato com frequência de pessoas que estão passando por esse momento de que, olha, meu pai ou a minha mãe, ou, né, alguém da minha família veio a faltar e a gente está enrolado, porque tem custeio agrícola para pagar que a gente nem sabia que tinha e tem essas custas de inventário que a gente nem sabia quanto que ia dar isso daí. E a gente está vendo agora que dá um dinheirão, né? Então, com o São Francisco não foi diferente. A turma chegou, né, na sua falta, sem saber que dívida que o São Francisco tinha, quanto era essa dívida, com quem era essa dívida, qual era o perfil dessa dívida, quando que vencia, o que era juros disso daí, né? De que natureza esse dinheiro pegou, para que esse dinheiro, que prazo que a gente tem que devolver. Eles não sabiam disso, porque tudo estava sob o comando do São Francisco. Os filhos dele apenas operavam a questão, né, técnica, operacional das propriedades. Vai lá, toca a equipe da fazenda ali, pega a peça não sei aonde, vai lá negociar a venda de alguma coisa, a compra de alguma coisa, mas essa parte mais estratégica administrativa ali, estratégica de financiamento, decisões, tudo na cabeça do São Francisco. Então, com ele se foi não somente a sua história, né, a sua a vida, né, a presença que não está mais no meio da família, mas também se foi todo o conhecimento, todas as informações, tudo que estava na cabeça dele foi embora junto com ele. Não ficou nada em lugar nenhum explicado para ninguém. Então, nessas horas, o pessoal foi descobrindo terra que nem sabia que tinha, que o pai tinha comprado apalavrado, mas não tinha documento ainda e tem parcela para pagar. Foi descobrindo toda sorte de documento que está irregular. Então, a documentação da fazenda está faltando já referenciamento, está faltando passar, porque nunca passou do nome do antigo dono para o nome do meu pai, porque o cara já também estava em inventário, porque tinha falecido. E aquele monte de coisa que foi embolando e que o São Francisco não dividia isso com os filhos. Então, chegou numa situação que a turma só está recebendo bomba. Todo dia chega uma notícia para eles de uma conta alta que eles têm a pagar e eles não têm o dinheiro para pagar. Então, eles não tinham o dinheiro para pagar quando o São Francisco
faleceu. Ele já tinha financiamentos a ser pagos, né? Que com a operação dele dava para pagar, mas na hora que teve vir para inventário, acabou o dinheiro. Então, o que eles tinham de dinheiro em caixa, de dinheiro livre, foi o dinheiro que foi embora na hora que deu o inventário. Acabou esse dinheiro. Esse dinheiro só deu para pagar malemar uma parte de cartório, de advogado, e aí vem o ITCMD, tá? Imposto de Transmissão Causa-Morte ou de doação. Esse imposto, dependendo das cotas, né, da onde você está, no estado que você está, essas alíquotas, elas variam de 4% a 8%. Então, vamos pegar na melhor situação 4%. Quanto é 4% de 400 milhões de reais? É muito dinheiro, meu amigo. É muito dinheiro. Tá? É muito dinheiro. Se fosse 1%, dava 4 milhões. Então é 16 milhões se pensar nos 4%, que é aqui em São Paulo. Se vai para o norte lá, acredito que no Pará, se não me engano, é 8%. Então, 8%. Então, se fizer uma média aí, essa turma aí tinha para pagar de todo o inventário e tudo mais, aproximadamente aí uns 20 milhões de reais, tá? E aí é óbvio que eles não tinham esse dinheiro em caixa, beleza? Então, o que eles fizeram para resolver isso daí? Eles foram pegando o que podia de financiamento, que foi possível. Foi no banco, falou, preciso de dinheiro, e o que eles conseguiram, eles pegaram. E sem critério. Tá? Então, o que eles conseguiram de dar em garantia, que o banco aceitou, e que dava o dinheiro que eles precisavam rápido, pode ter certeza, tá? A gente ainda não entrou nos números dele, nos financiamentos, nos contratos dos financiamentos. A gente pegou só os principais números. Eles certamente pegaram as piores linhas de créditos existentes. Eles pegaram linhas de curto prazo de juros altos, que não é juros de plano safra, juros de crédito livre do banco, 18%, 20%, 22%, 24% de juros ao ano. Então, acima de Selic, Selic, CDI mais 7, CDI mais 8, era o cenário deles, e vencendo no curto prazo, vencendo com 1 ano. Então, pegaram um dinheiro que eles não tinham ano passado, é um cobertor curto. Eles puxou de um lado, faltou no outro. Então, no ano passado, resolveu o ano passado, mas aí chegou esse ano, tá faltando de novo, né? E o inventário, né, o ITCMD deles lá, eles conseguiram parcelar isso, mas parcelar em alguns anos. Se eu não me engano, são 2 ou 3 anos que eles têm para pagar. Porém, só efetiva a transferência desses imóveis para o nome dos filhos e encerra esse inventário, e sai o espólio e tudo mais, quando terminar de pagar. Então, mesmo que eles estão pagando, eles não estão inadimplentes, eles estão, né, em dia com os pagamentos, estavam, né, pelo menos, em dia com os pagamentos do ITCMD, mas mesmo assim eles não conseguem fazer a transferência final. Isso vai impactar no quê? Impactar que agora eles estão com um momento um momento financeiro completamente sem caixa, com um endividamento muito alto no curto prazo, ou seja, nos próximos meses vai vencer muita parcela de financiamento, as parcelas que eles já pagam de ITCMD, que são altíssimas, fora cartório, inventário, advogado, tudo mais que está indo nesse bolo junto, certo? E eles não têm esse dinheiro. E qual é o problema? É que eles estão tentando renovar esse crédito. Eles estão tentando ir nos bancos e falar, olha, eu tenho 400 milhões de patrimônio. A minha dívida, a dívida deles total, total, só de banco, dívida bancária, estou falando TCMD não, tá? Dívida bancária ali é em volta dos 15 milhões, tá? Só que 14 vence esse ano. Então é uma dívida ruim, de curto prazo, cara, de juros altos, que deixou eles numa situação em que eles não têm caixa. Eles não têm caixa para pagar isso daí, certo? E aí eles estão tentando renegociar isso com os bancos. Então ele vai no banco e fala assim, cara, eu tenho 400 milhões em patrimônio. Eu tenho uma baita garantia. Vocês precisam me dar dinheiro, ué. Você me dá mais, me renova meus 14 milhões para mais uns anos, né? A gente renova, pega e paga, né? Rola a dívida, e tá resolvido. Pô, minha garantia é muito maior, tá meio óbvio, né? Mas aí é que tá. Chegamos nessa situação justamente no momento em que estamos no Brasil enfrentando uma crise de crédito. Não é só o agro.
todos os setores. Crise de crédito. Tá? Os bancos estão com medo de dar dinheiro para as pessoas porque eles não estão recebendo. A inadimplência está muito grande no Brasil em todos os setores. Então, sinal da economia desacelerando e quem tem dinheiro tem medo de emprestar. E o banco está nesse momento. Então, os bancos estão muito mais criteriosos para entregar dinheiro na mão de qualquer um, inclusive de quem tem um grande patrimônio, grandes garantias. Eu tenho uma garantia gigantesca. Banco, eu tenho uma garantia gigantesca. Me libera isso aqui, né, de dinheiro. Eu tenho isso aqui. Banco, quero não. Eu quero outras coisas para poder garantir que você realmente vai me pagar. E são essas outras coisas que eles não têm, tá? E a primeira coisa, tá, que vem aí nessa história é que nesse momento dessas coisas que eles não têm, isso vai gerando uma discussão entre os irmãos, tá? E os filhos dos irmãos, então os netos do seu Francisco, que estão vendo essa situação e estão desesperados, porque eles estão vendo que os pais deles, né, que são os filhos do seu Francisco, estão metendo os pés pelas mãos, e os netos, que estão ali na faixa dos 30 anos, são todos profissionais de vários segmentos diferentes, mas pessoas que trabalham em empresas, em bancos, que eles olham para aquilo e falam, gente do céu, como é que pode o cara ter tanta terra, ter tanto bem que vale tanta coisa, e eles passando esse aperto de não ter dinheiro para pagar as contas, né? Não consegue renovar um crédito no banco. Como assim? Né? E aí a gente vai ver uma série de coisas que faz com que isso não aconteça. O fator número 1 para não acontecer é que eles não conseguem demonstrar formalmente o resultado que eles têm na operação para mostrar ao banco e dizer assim, banco, eu faturo X, gasto Y e sobra isso de caixa. Então eu consigo te pagar esse dinheiro que eu estou pleiteando com você, porque a minha operação gera esse caixa. Parece simples, né? Mas as pessoas não conseguem fazer isso. A maioria dos produtores rurais não conseguem fazer isso. Sabe por quê? Porque eles são informais. Eles não têm essa informação registrada em lugar nenhum. Eles têm o extrato do banco, que mostra movimentação. Só que aí eles trabalham no CPF. E aí mistura a conta pessoal com as coisas da fazenda. E aí fica impossível ver isso separado. Fica impossível chegar no banco e falar, ó, isso aqui sou eu, pessoa física, isso aqui é a minha empresa. Agora imagine isso com irmãos. Imagine isso com 3 irmãos, com 4 irmãos, cada um com um CPF, cada um com uma conta diferente, cada um abrindo uma inscrição diferente, que é isso que eles fizeram e é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Cada um tem uma inscrição, cada um trabalha no CPF e a minha conta é a minha conta para tudo. Então, essa conta dessa fazenda é a conta do irmão X. Essa conta daquela fazenda é a conta Y. Só que tá tudo junto. Tá? Então, isso daí, quando você, como credor, vai avaliar, fala, opa, tenho medo. Esses caras aqui estão perigosos. Do jeito que tá aqui o cenário, esses caras, ano que vem, não me pagam. Então, para não receber no futuro, é melhor eu não dar o crédito hoje. É isso que está acontecendo com eles, e isso está acontecendo com uma porrada de gente no agro. Tem uma porrada de dono de fazenda que está com este problema. E aí tem o detalhe, né? Que na hora que vem o problema financeiro, isso acaba repercutindo no problema familiar. Então é isso como eu te disse, os netos do seu Francisco estão desesperados vendo o que os pais estão fazendo. E os pais estão preocupados, mas eles pensam assim, olha, a vida toda foi assim, gente. Calma. Crise, problema econômico, climático, né? Faltar dinheiro. Isso aconteceu 2, 3 vezes ao longo da nossa história. Isso não é a primeira vez que acontece isso, né? Que tomar um revés e ficar sem dinheiro. E a gente vai passar por isso da mesma forma que a gente passou. Tá? E, então, eu dou um pouco de razão para eles, eu dou uma boa parte de razão para eles, porque realmente, né, o desespero, o pânico, muitas vezes é exagerado, é pânico, é desespero, não é realidade, mas também eu dou razão pra molecada que eu tô falando, menino de 30 e poucos anos, tá? Então não é criança, não. Os meninos de 30 e poucos anos que estão olhando para aquilo e falam assim, gente, cadê o plano de vocês de ação? Cadê os demonstrativos financeiros da empresa? Cadê o custo de produção? Cadê a produtividade? Como é que a gente demonstra pro credor que a gente vai conseguir pagar eles?
Eles não conseguem fazer isso. Então isso está criando, entre eles da família, um ambiente muito hostil, em que fica um apontando para o outro. A culpa é dele. Ele que não me entrega a informação. Não. Eu entrego. Você que não entrega. Não. Você não pede. Rapaz, você nem aqui vem. Você aparece aqui uma vez por mês. Isso está acontecendo entre eles. Então, eles já estão se olhando, né? Com aquele olhar de... quando você está na defensiva. Né? A reunião com eles que eu tive foi muito tensa, porque tá na defensiva. Tá um ali que o que eu falar, o outro, porrada. Aí o cara manda de volta, aí o outro manda de volta. Meu Deus do céu, fica ali ó, só na esquiva ali, que senão sobra pra mim. Então, calma, gente, peraí, vamos por parte, vamos entender, né? O objetivo aqui não é colocar a culpa em nenhum de vocês aqui, porque o que foi pra trás já passou, tá? Agora, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem fez certo, quem fez errado, não é o objetivo aqui da nossa discussão. Nossa discussão é o que a gente vai fazer pra resolver essa história. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.